Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje, na nossa sétima aula do módulo 2, a gente vai falar sobre compaixão. Essa é talvez a aula mais importante desse módulo, né? É uma pena que a gente só tenha uma aula para tratar disso, porque existe uma abundância tremenda de pesquisas, leituras, descobertas científicas sobre esse tema, né? A compaixão segundo várias das últimas pesquisas sobre o tema, né, uma das habilidades mais poderosas que a gente pode cultivar, né, pela nossa própria saúde, pela saúde das nossas relações, pela saúde do mundo, de uma forma geral. Dalai Lama tem uma frase, ele diz o seguinte: se você quer ser feliz, cultive compaixão. Se você quer que o outro seja feliz, cultive compaixão. Então, a maioria de nós sabe, né, que a compaixão é importante e interessante, né, de se cultivar, mas a maioria de nós não sabe realmente o quanto ela é poderosa, né, o quanto ela realmente pode transformar a nossa vida e o nosso trabalho, né, no caso de vocês como agentes socioeducativos. Então, esses são os nossos conteúdos de hoje, né? Primeiro a gente vai ver o que é compaixão, depois a gente vai ver por que ela é tão importante e como que oferecer ela para os adolescentes, né, no socioeducativo pode ser muito transformador, muito importante. Quais são os obstáculos, né, para manifestar a compaixão e como cultivá-la. Então, algumas conclusões importantes que a gente teve ao longo desse segundo módulo, né, e que nos trazem até esse tema da compaixão estão aqui, né? Na aula de número 4 sobre o mundo das emoções, a gente viu como todos experimentamos as emoções de forma parecida, né? E todos também experimentamos dificuldades e sofrimentos no manejo das nossas emoções. Então, todos estamos aprendendo a lidar melhor com elas, né? A gente viu o quanto é desafiador, às vezes, lidar com elas, né? Como elas são poderosas, como a gente não é ensinado exatamente, né? Como, desde criança, né? Como lidar com elas de uma forma positiva. E como elas são comuns a todos nós, né? Todos vivemos cada uma das 5 emoções principais que a gente comentou, né? Número 2, na aula sobre autorregulação, né? A gente viu como não é a intenção de ninguém se desregular, né? Perder o controle, sofrer, gerar sofrimento para os outros. A gente faz isso quando nos faltam as habilidades para fazer diferente, né? Então a gente viu que é muito desconfortável se desregular, e que a gente realmente só se desregula quando nos faltam as habilidades, né, para se autorregular. Na aula sobre autocompaixão, por fim, né, a gente viu como todos temos uma mesma uma experiência humana compartilhada, né, com suas dores, dificuldades, imperfeições, erros, sofrimentos, né. A gente tem uma humanidade compartilhada, né, que implica que cada um de nós enfrenta seus desafios, suas dores, seus sofrimentos, erra, né, é imperfeito, enfim. Esse terceiro ponto também é muito importante, né, para que a gente comece a falar sobre compaixão, nesse caso, né. Então, esse ponto da humanidade compartilhada, né, é talvez onde começa, é o primeiro passo, talvez, para ser mais compassivo, né? Entender esse ponto é o que nos permite, então, olhar para as pessoas com mais compaixão, né? Então, o que significa isso de novo, né? Humanidade compartilhada é a ideia de que todos temos uma experiência humana muito parecida, sempre com muitas diferenças, claro, né? Com diferenças de trajetória de vida, de todo tipo de coisa, mas com algumas semelhanças fundamentais que tornam a todos nós, assim, de uma forma bastante profunda, muito parecidos, né? Então, todos temos a experiência do sofrimento, todos temos a experiência da desregulação, todos temos as experiências das emoções, né? E é compreendendo isso que a gente pode começar a falar sobre compaixão, então. Então, uma definição bem simples e clara, né, de compaixão é a seguinte, né? Compaixão é sentir verdadeira preocupação sobre o sofrimento do outro e desejar aliviá-lo, ampliando o bem-estar dessa pessoa, né? Então,
é uma forma de se colocar diante do sofrimento de outra pessoa, que tem, em primeiro lugar, uma preocupação genuína com o bem-estar da outra pessoa, né? Ou seja, a gente entende que esse sofrimento do outro é importante, a gente se preocupa com ele, né? Com esse ser. E, em segundo lugar, tem um desejo de aliviar esse sofrimento, tem a intenção genuína de ampliar o bem-estar dessa pessoa, né? E aliviar o seu sofrimento. A gente só é capaz disso exatamente porque a gente se conecta com o outro nesse nível da humanidade compartilhada. A gente entende que, assim como eu sofro, né? Eu conheço a experiência do sofrimento e eu consigo reconhecer ela na outra pessoa, né? E por isso eu me preocupo com ela, né? A gente é capaz de se conectar exatamente porque a gente tem uma experiência muito parecida. A compaixão está à nossa volta o tempo todo, né? E ela tem uma importância evolutiva para a sobrevivência da nossa espécie que não é comparável com nenhuma outra coisa. Ou seja, ela é muito importante, foi muito central para a nossa sobrevivência, né, enquanto seres humanos, e segue sendo assim, fundamental para o nosso desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, enfim, ao longo da infância e pelo resto da nossa vida, né? Então, o que a gente observa, né, nos estudos sobre neurociência infantil, né, é que as crianças que não recebem afeto, compaixão, bondade, que não têm esse tipo de estímulo vindo de pessoas de fora, né, isso atrapalha totalmente o desenvolvimento do cérebro da criança, né? Então ela vai ter uma série de sequelas, né? Coisas que ela não vai conseguir desenvolver, porque exatamente ela não teve esse nutriente básico, né? Que é a bondade de outra pessoa, a compaixão de outra pessoa, né? No grau que ela deveria ter tido, né? E frequentemente a gente entende, né, a importância do instinto de autopreservação para a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? A gente ouve falar até hoje, né, em uma natureza humana egoísta, né, que foca, né, nas suas próprias necessidades em detrimento das dos outros. A gente ouve dizer que essa é a nossa natureza básica, né, enquanto espécie. Mas hoje já existe muita pesquisa e uma investigação bem mais cuidadosa, né, sobre o papel fundamental que a compaixão tem sobre a sobrevivência da nossa espécie, né? Então existem uma série de estudos comprovando isso, né, que esse instinto compassivo está presente desde a nossa infância, né? Alguns dos mais interessantes que eu consigo pensar aqui, alguns dos estudos, né? Então, existem estudos que comprovam, né, que as crianças e até os animais, alguns animais, né, mamíferos, se engajam em comportamentos pró-sociais, altruístas, né? Ou seja, compassivos, né, comportamentos de generosidade espontaneamente, então sem nenhum tipo de condução por parte de adultos, né? Ou seja, existe esse instinto. Então, existem estudos com crianças de 2 anos, ou seja, muito pequenas ainda, né, que demonstram mais felicidade ao ter comportamentos altruístas do que ao receber coisas de fora, né? Então, existe um estudo em que eles analisam, né, por meio do comportamento da criança, do comportamento não verbal da criança, né, o grau de felicidade dela, né? Existe uma escala em que dá para medir esse tipo de coisa, né, na psicologia. E aí, o que eles observaram nesses estudos, né? Eles dão doces para as crianças e medem o comportamento não verbal de felicidade delas, né? Que é alto, né? Elas ficam felizes, obviamente. Mas quando elas têm a oportunidade de dar doces para outra pessoa que não tem doces, elas têm um comportamento ainda mais, né? De um grau ainda maior de felicidade, né? Também tem outro estudo, né? Em que eles analisam o grau de incômodo das crianças quando elas veem alguém que está sofrendo. Então, o que eles observaram, né, por meio também dos sinais
não verbais das crianças, do tipo dilatamento da pupila, né, que mostra atenção, né, foco ou relaxamento, né, é que tanto quando elas ajudam alguém que está sofrendo, quanto quando elas presenciam alguém que está sofrendo sendo ajudado por outra pessoa, né, elas relaxam, elas manifestam sinais de felicidade, né, de alegria, de contentamento. Ou seja, não é, né, elas têm esses sinais de contentamento, né, quando elas ajudam outra pessoa, mas não é só o senso de recompensa, né, de ter ajudado elas mesmas, né, elas também manifestam felicidade só de ver outra pessoa que está sofrendo ter esse sofrimento aliviado, né. Então, de novo, reforçando essa ideia de que a gente tem esse desejo natural de ajudar outras pessoas, de ver o sofrimento dessas outras pessoas se aliviando, né. O fato é que a gente não consegue, enquanto espécie, né, evitar sentir pela dor do outro. Quando a gente vê a dor de outra pessoa, o sofrimento de outra pessoa, isso, nos estudos de imagiamento do cérebro, assim, dispara uma série de efeitos, né? A gente não consegue evitar isso, é como a gente foi programado, é como a gente evoluiu enquanto espécie, né? É simplesmente como o nosso cérebro funciona, né? A gente pode até tentar bloquear essas emoções, né? Se tornar um pouco apático, tentar bloquear essa resposta, né? Intensa do corpo, do sistema nervoso, enfim, ao sofrimento de outra pessoa. Mas isso também vai ter seu preço sobre o nosso bem-estar. Então, isso também não é... isso não é o ideal, assim, em termos tanto das relações quanto do nosso bem-estar individual, né? Então, a gente vai ver como, né, a compaixão, a gente vai entender que é a melhor forma de estar diante do sofrimento de outra pessoa, de lidar com o sofrimento de outra pessoa. A gente vai entender melhor mais adiante. Mas aqui tem uma frase, uma citação do Paul Gilbert, que é um psicólogo inglês, um doutor em psicologia, professor universitário inglês, que ficou muito famoso pelas suas pesquisas na área da compaixão. Ele até criou uma abordagem terapêutica chamada terapia focada na compaixão, né? E estudou muito, né? Reviu muita bibliografia, fez muitos estudos sobre a potência, né? Dessa habilidade, né? De ser compassivo para o bem-estar, né? Para a saúde mental e emocional. Então ele diz o seguinte, né? Sobre esse aspecto do instinto da compaixão, né? Enfim, da compaixão evolutivamente, né? Ele diz: cada um de nós tem um cérebro que evoluiu ao longo de milhões de anos e que é muito sensível ao contexto social em que vive. Então, enquanto podemos ser compassivos, bondosos e altruístas em alguns contextos cooperativos, acolhedores, né, que estimulam isso na gente, em outros contextos competitivos focados em ameaças, enfim, podemos ser impiedosos, cruéis e muito autocentrados, né? Então, falando sobre novamente essa convivência desses dois instintos, né? Um instinto compassivo, cooperativo, altruísta, e um instinto focado mais, né, mais autocentrado, mais focado nas suas próprias necessidades, na sua autopreservação, né? Dependendo do contexto, né, a gente favorece um desses estímulos, né? Um desses instintos. Então, a gente tem a capacidade inata para ser compassivo, a gente tem esse instinto inato, a gente tem respostas de empatia diante do sofrimento de outra pessoa, de ressonância empática com esse sofrimento, mas o contexto importa muito, né? E é por isso que a gente vê, né, à nossa volta, que às vezes a compaixão não está no centro, né, das nossas relações. Então, se a gente olha para a política, para o estado do mundo, enfim, a gente vê que o que está regulando né, o funcionamento da nossa sociedade é, em muitos momentos, uma coisa de autocentramento, autopreservação, né? Então, só para reafirmar, né, que a compaixão é um instinto importantíssimo para a nossa sobrevivência enquanto espécie e para o nosso bem-estar, né? Mas o grau em que ela vai se manifestar depende do contexto. Então, existem duas formas, né, de se conectar com o sofrimento de outra pessoa, duas formas diferentes, a empatia e a compaixão, né?
A empatia é uma experiência visceral do sentimento do outro, né, do sofrimento do outro. Então, é realmente um processo de espelhar o que o outro está sentindo e sentir da mesma forma, né? Nas pesquisas de imageamento do cérebro, né? Então, em que a gente observa o que acontece com o cérebro da pessoa enquanto ela está tendo uma resposta empática ao sofrimento de outra pessoa, o que a gente vê é que isso ativa os circuitos de dor da pessoa. Então, ao ver alguém sentindo dor, é como se ela estivesse sentindo dor, né? Uma resposta parecida com a que ela teria se ela mesma estivesse vivendo, né, aquela situação. Então, é um processo, né, como a gente viu, é um processo meio automático, né, em alguma medida. A gente não consegue, às vezes, evitá-lo, né? Mas o que a gente pode cultivar, né, é essa outra postura que é a compaixão, que é uma espécie de antídoto, né, para esse sofrimento da empatia, né? Que a empatia é muito importante, é claro, né? Mas se a gente, por exemplo, trabalha né, uma profissão de cuidado, como a gente vem falado, né, uma profissão onde a gente lida com o sofrimento de outras pessoas diariamente, profissionais de saúde, assistentes sociais, agentes socioeducativos, né? Isso vai nos exaurindo, né? Ninguém aguenta, né, ficar ressoando empaticamente com outras pessoas, ou seja, ativando os próprios circuitos de dor, né, constantemente ao longo de dias e dias, né? E a compaixão é um remédio quase para isso, né? O que é a compaixão, então? É o processo de sentir o sofrimento do outro, né? Em alguma medida, ou seja, a gente se conecta com a dor do outro, a gente se preocupa com o que o outro está vivendo, a gente reconhece que é um lugar de sofrimento, mas a gente se direciona, né? Internamente, a resposta que a gente tem é uma resposta de foco no nosso desejo de ajudar. Então, surge uma intenção de aliviar esse sofrimento, ou seja, é uma postura ativa, né? Ela não é uma postura passiva de receber a dor de outra pessoa e ficar naquele estado, né? Ela é uma postura de encontrar, né? Se ver diante do sofrimento do outro e querer aliviá-lo, né? E o que a gente vê nos estudos de imageamento do cérebro é que quando a pessoa está tendo uma resposta compassiva, isso ativa, na verdade, os circuitos cerebrais dela ligados a emoções positivas, né? Ou seja, não é uma experiência negativa, não é uma experiência que canse, não é uma experiência de sofrimento, a experiência da compaixão. Ela é uma experiência positiva para quem oferece e para quem recebe, obviamente, né? Então, ela é verdadeiramente uma situação de ganha-ganha, né? Ambas as partes se beneficiam da compaixão. Então, agora a gente começa a falar um pouco sobre o poder da compaixão, né? Começa, talvez, a despelir alguns dos mitos em torno, né, da compaixão. Primeiro, conectado ao slide anterior, né? Queria marcar que, às vezes, a gente escuta o termo fadiga da compaixão, né? Fadiga de compaixão, muito ligado a profissões de cuidado, né? Então, essa experiência de exaustão, né, de estar constantemente cuidando de outras pessoas. Mas na prática, o que a gente observa das descobertas das pessoas que estudam a compaixão a fundo, né, é que não faz sentido falar em fadiga da compaixão. O que existe é a fadiga da empatia, talvez, né? É a fadiga da ressonância empática, do sofrimento empático, é o estresse empático, né? De estar constantemente tendo uma resposta de empatia diante das outras pessoas que estão em muito sofrimento, né? Em profissões da saúde, como terapeutas, como assistentes sociais, como agentes socioeducativos, né? E aí isso gera né, existe um certo mito, assim, de que a gente não tem, né, vai criando essa ideia de que a gente não tem como ser compassivo com todo mundo nessas profissões, né, onde a gente lida com o sofrimento diariamente. Então, existe um livro chamado Compassionomics, a referência dele vai estar no nosso penúltimo slide, que é escrito por um médico que foi estudar o poder da compaixão no sistema de saúde, né. E aí ele descobre o seguinte, né, que
a maior parte dos médicos acha que não tem tempo para ser compassivo, né? Que não tem possibilidade de ser compassivo com todos os seus pacientes, né? E aqui, enquanto pacientes, né, pessoas que recorrem ao serviço de saúde, a gente sabe como é comum, né, que os médicos tratem os pacientes sem qualquer tipo de preocupação genuína, né, com o sofrimento, de uma forma muito técnica, muito distanciada, muito desconectada, né? E ao mesmo tempo que ele observou, esse autor, né, é que também existiam níveis altíssimos de burnout, né, de exaustão nessas profissões da saúde, né? E aí ele foi entender, né, o que estava acontecendo, assim. Em primeiro lugar, né, ele foi observar o poder da compaixão na qualidade do cuidado oferecido, né, para os pacientes, né? Então, existe essa ideia de que existe um cuidado técnico, né, que é o que os médicos estavam oferecendo, assim, de passar o remédio, passar o exame, enfim. E aí, além disso, você poderia ter um cuidado, um extra, né? Um cuidado humano, uma coisa de afeto, de preocupação genuína, né? Mas o que ele descobriu um pouco é que a compaixão, ela é um tipo de... Ela rompe um pouco essas barreiras, né? Na verdade, ela qualifica a técnica do profissional, né? Ela não é só um adicional, ela é algo que muda totalmente a qualidade técnica de cuidado que a gente oferece para as pessoas, né? No caso, enquanto médicos, mas também enquanto educadores, assistentes sociais, psicólogos, enfim. Ele descobriu, por exemplo, né, que os médicos que cultivavam compaixão com relação aos seus pacientes, né, tinham menos chance de cometer um erro médico grave, né? Eles tinham maiores padrões de qualidade, né, na assistência prestada. Ele descobriu que receber compaixão do seu médico, né, conseguia modular a experiência de um paciente da dor física. Ou seja, ele tinha uma experiência reduzida da dor, né, se ele recebia compaixão da equipe de saúde, né? Realmente amenizava a sensação de dor física, né? Ele também descobriu que diminuía, né, os médicos que oferecem compaixão têm custos menores, né? Custos menores para o serviço de saúde, né? Então, eles escutam, realmente falam e escutam os pacientes, né? E isso significa que eles descobrem as coisas, né? Tem diagnósticos mais eficientes, né? Mais rápidos, como eles se interessam, né? Realmente, eles acabavam passando menos exames, menos internação, né? Então, a gente tem um cuidado que é realmente de maior qualidade, mais eficaz, né? Por parte das pessoas que cultivam a compaixão, dos profissionais que cultivam compaixão. Então, ele não é só um extra, né? Ela realmente altera radicalmente a qualidade técnica e a eficiência do cuidado prestado nas profissões de cuidado, né? Tem um experimento que é muito interessante, assim, para desafiar essa ideia de que a gente está sem tempo, né? De oferecer, de realmente se conectar com o outro, né? É um experimento citado também nesse livro, né, do Compassionomics. É uma pesquisa da Johns Hopkins, né, aquela universidade. E aí eles fizeram essa pesquisa com pacientes com câncer, né, em consultas com oncologistas. Eles mediram o nível de ansiedade dos pacientes que recebiam uma intervenção de compaixão e que não recebiam uma intervenção de compaixão. E aí o que eles descobriram, né? Que as pessoas que tinham recebido dos seus oncologistas um gesto muito simples, que eu vou dizer qual é, né? De compaixão, tinham um nível de ansiedade muito reduzido, né? Em comparação aos pacientes com câncer que não tinham recebido essa intervenção dos seus médicos, né? Então, era uma intervenção que durava 40 segundos, né? Era muito rápido, realmente, né? Para realmente desconstruir esse mito de que a gente não tem tempo, né? A intervenção era a seguinte: ele dizia, antes da consulta, antes de começar a consulta, né? O médico dizia para o seu paciente: eu sei que essa é uma experiência difícil e quero que você saiba que eu estou aqui com você. Algumas coisas que eu vou dizer podem parecer difíceis de entender
Então eu quero que você se sinta confortável para pedir para que eu pare se algo que eu disser for confuso ou não fizer sentido. Estamos aqui juntos e vamos passar por isso juntos. E aí, ao final da consulta, ele dizia o seguinte: eu sei que esse é um tempo difícil para você e eu quero enfatizar de novo que estamos nessa juntos. Eu estarei com você a cada passo do caminho. Era só isso, né? Essa era a intervenção de compaixão, durava 40 segundos e já tinha um impacto tremendo sobre a ansiedade dos pacientes, né? Ou seja, realmente mudava a situação para aquela outra pessoa. Você vê, ele não consertou o câncer da pessoa, né? Mas ele ofereceu conforto com essas palavras, né? Compaixão não envolve consertar a situação da outra pessoa, né? Envolve oferecer o que a gente puder naquele momento, né? Para aliviar um pouco, para reconfortar um pouco, para reduzir um pouco o sofrimento daquilo, né? Então, um momento de compaixão muito breve, né, muda tudo. Então, a gente vai falar sobre os benefícios da compaixão, né, para quem recebe e para quem dá, né? Então, para quem recebe a compaixão, é mais claro, né, quais são os benefícios de receber compaixão, né? Aqui tem uma citação do Paul Gilbert, que ajuda, né, esclarece um pouco isso, né? Crianças e adultos que recebem bondade, gentileza, calor e compaixão são, comparados aos que não os recebem, mais confiantes, seguros, felizes, menos vulneráveis a problemas de saúde mental e física, também são mais cuidadosos e respeitosos com os outros. Receber bondade, gentileza, calor e compaixão diz ao cérebro que o mundo é seguro e que as outras pessoas nos farão bem e não mal. Receber bondade, gentileza, calor e compaixão melhora o nosso sistema imunológico e reduz os níveis dos hormônios do estresse. Receber bondade, gentileza, calor e compaixão nos ajuda a nos sentirmos mais calmos e presentes e conduz a noites de sono de melhor qualidade. Bondade, gentileza, calor e compaixão são como vitaminas básicas para as nossas mentes. Desde as primeiras horas nas nossas vidas até nossos últimos momentos, a bondade, a gentileza, o calor e a compaixão são as coisas que nos sustentam e nos ajudam a suportar os obstáculos, tragédias e o sofrimento que a vida fará chover sobre nós, né? Lembrando daquele aspecto da humanidade compartilhada que todos viveremos sofrimentos e obstáculos e a compaixão é o que nos permite seguir, né? Sozinhos, né? Sem receber bondade de ninguém, primeiro a gente não teria nem sobrevivido à nossa infância, né? A gente nasce totalmente dependente da compaixão de outros seres, né? Nossos pais, as pessoas que vão cuidar da gente, né? E isso segue, né? A gente não é programado enquanto organismos, né, para sobreviver e ter bons níveis, né, de bem-estar, estando isolado de outras pessoas, não recebendo empatia e compaixão e bondade, né, e gentileza de outras pessoas. Esses vínculos que são azeitados, né, pela compaixão, pela bondade, são fundamentais para o bem-estar de cada um de nós, né? E quais os benefícios da compaixão para quem oferece compaixão, né? Todas essas referências aqui vão estar naquele penúltimo slide, né? São artigos e, enfim, pesquisas e livros que investigam esse tema, né? Então, em primeiro lugar, as pessoas mais compassivas, que mais oferecem compaixão para os outros, também são as que mais se beneficiam de receber compaixão. Então, você tem uma maior capacidade de receber compaixão e você se beneficia mais de gestos muito simples de compaixão, né? Isso é o que tem se revelado, né? Os dois estão muito relacionados e a gente já viu a importância da compaixão quando a gente é quem recebe, né? Então, isso tudo tá muito ligado ao nosso bem-estar, tanto oferecer quanto receber compaixão, né? As pessoas mais compassivas têm maiores níveis de felicidade, né? Menores níveis de depressão. As pessoas mais compassivas têm uma proteção contra o burnout, né? A compaixão nos protege contra o burnout, né? Então, naquele livro Compassionomics, né, que é desse autor aqui, que eu não sei pronunciar o nome, Trzeciak, não sei. O que ele descobriu, né, é que o burnout, a estafa na profissão médica, né, da saúde,
estava mais ligado a um senso de desconexão humana do que uma conexão exacerbada, né? Então a gente às vezes imagina que a gente vai se cansar demais se a gente ficar se conectando muito, né, com o sofrimento do outro. Mas na verdade o que gerava o burnout, né, é se desconectar do outro. Por quê? Porque isso faz a profissão perder o sentido, né? A verdadeira O propósito da profissão é exatamente ser capaz de se conectar com outra pessoa, né? Profissões de cuidado. E de ver, né, como a gente é capaz de aliviar um pouco o sofrimento, gerar um pouco mais de conforto, ampliar o bem-estar dessa pessoa, né? E o burnout vem, né, tá muito ligado ao momento em que você perde, em que a sua atividade perde o sentido, né? A gente se perde do nosso propósito profundo do nosso trabalho, né? E aí aquela atividade fica exaustiva, né? Gera muito sofrimento mesmo, né? Então, para imbuir de novo, né, esse tipo de profissão de sentido, a gente tem que exatamente trabalhar nossa capacidade de nos conectarmos, né, com essa outra pessoa, porque é isso que vai recompensar, né, nessas profissões, né. A compaixão também oferece, né, um senso de conexão aumentado, né, exatamente porque a conexão, recebê-la e oferecê-la é o que azeita, né, os vínculos humanos, né? As nossas conexões sociais dependem disso, né? Depende da nossa capacidade de apoiar as outras pessoas quando elas estão vulneráveis e também de ser apoiado, né, quando a gente está vulnerável. As pessoas mais compassivas têm uma resiliência maior, né? Existem dados que mostram que elas são, em geral, mais otimistas, têm um maior sentimento de propósito, né? E nisso, né, também por maiores níveis de felicidade, né, elas se tornam mais resilientes, exatamente. Ou seja, quando acontecem coisas, né, dificuldades, quando elas enfrentam dificuldades na vida, elas se adaptam mais facilmente, elas também se recuperam mais rapidamente, né, de momentos difíceis. A compaixão também está ligada a uma redução do sofrimento empático, né? Então é isso, assim, a gente, ao invés de ficar ressoando, né, com a dor do outro, nesse estado de inação, né, a gente vai transformar, né, essa situação em uma ação nossa, né? Se empatia é sentir, a compaixão é agir, né? E isso é a cura, né? Assim, é o remédio para o sofrimento empático, né? Redução de sentimentos de solidão, né? Exatamente porque a outra pessoa, porque a gente está mais conectado, né, com as outras pessoas. E uma maior resistência ao estresse. E aí, como que a compaixão se manifesta na prática, né? De formas inúmeras e imprevisíveis, né? A compaixão pode se concretizar em atos muito diversos, né? E infinitos quase, né? Em termos assim de quantidade, né? Em essência, né, a gente reconhece que uma ação é compassiva, né, quando ela tem esses 3 pontos, né? Primeiro, a gente se atenta ao sofrimento do outro, ou seja, a gente reconhece, né, consegue parar e perceber, né, que o outro está sofrendo. Isso já é difícil muitas vezes, né, porque a gente está tão distraído, tão ocupado, né, de pensamentos que às vezes a gente não consegue mesmo se perceber que o outro está sofrendo, né? E esse é o primeiro requisito para manifestar a compaixão, né? Em segundo lugar, né, a gente se preocupa, a gente se sensibiliza, né? Que não é exatamente ter uma resposta de empatia completa, né? Mas é perceber que o outro está sofrendo e ser tocado por isso, né? Se preocupar, querer fazer alguma coisa, né? Então aí vem a intenção de aliviar esse sofrimento, né? E aí, por fim, a gente percebe qual é a melhor forma de agir, né? A gente cria uma estratégia, né, basicamente, para agir ali. E essa ação pode ser, né, como eu já disse, totalmente inusitada às vezes, né? Então, a compaixão tem muitas formas, né? Ela se manifesta de muitas formas.
Ela pode ser um olhar, ela pode ser um sorriso, ela pode ser um gesto, né? Um toque, ela também pode ser algo mais firme, por exemplo, colocar limite em uma situação, né? A compaixão não é sempre boazinha, né? Ela pode envolver, por exemplo, segurar a outra pessoa fisicamente, né? Se ela está se fazendo mal de alguma forma, né? Ou fazendo mal a outra pessoa, né? Também pode ser um ato de bondade, do tipo oferecer um prato de comida, fazer um favor para alguém, né? Então, diante do sofrimento, sempre tem algo a ser feito, né? Não necessariamente para resolver a situação, né? Isso muitas vezes não está ao nosso alcance, resolver realmente, aliviar completamente o sofrimento da outra pessoa, né? Mas no mínimo a gente consegue reduzir um pouquinho, né, o desconforto daquilo ali, melhorar um pouquinho a situação, né? Por exemplo, simplesmente estando diante da outra pessoa, sendo uma companhia, sendo uma escuta, né? Frequentemente a gente imagina, né, que a gente tem que consertar a situação do outro, resolver a vida dele, né? E a gente se desanima, né, se a gente não consegue, e a gente se frustra. Mas na verdade, né, boa parte dos atos compassivos envolve simplesmente estar junto da outra pessoa, né? Como no caso, por exemplo, dos oncologistas que fizeram aquela intervenção de compaixão, né? Que simplesmente isso não vai curar o câncer da pessoa, né? Mas ele está se colocando ali diante dela, com ela, né? E isso tem uma importância tremenda para outra pessoa, exatamente porque a gente já viu que a gente precisa de conexão, né? Enquanto seres humanos, assim. A gente precisa sentir que a gente está ligado às outras pessoas. Se a gente se sente isolado, sozinho, isso é sempre difícil, né? Sempre gera ansiedade, não é positivo para o nosso bem-estar, né? Então é importante sempre se lembrar daquela frase que a gente viu naquela prática guiada, né, da compaixão com equanimidade, quando a gente estava trabalhando autocompaixão, né? Então ela fala ali, né, o texto fala algo assim, cada um está na sua jornada, né, na vida, não está inteiramente dentro do meu controle fazer esse sofrimento desaparecer, né, dessa pessoa, mas eu vou tentar ajudar como eu puder, né? E aí a gente tem que ser criativo, né, em como a gente vai responder a situação. E essa criatividade vai vir exatamente de uma intenção genuína, né? Então, talvez o elemento principal da compaixão é a intenção genuína de ajudar, né? De aliviar esse sofrimento dessa outra pessoa. Qual a importância, né, da compaixão, de oferecer compaixão, né, enquanto profissionais, enquanto agentes socioeducativos para os adolescentes, né, no socioeducativo? Aqui tem uma citação do Paul Gilbert que fala, né, dá alguma ideia, né, da importância, né, da compaixão nesses contextos. Então ele diz o seguinte: amor e afeto estimulam o sistema nervoso em um sentido que produz calma e contentamento, e um senso de segurança que que ajuda a amenizar emoções negativas. Uma das maiores dificuldades para crianças que vêm de contextos desfavorecidos, como é o caso de muitos adolescentes, né, no socioeducativo, é a sua inabilidade de se sentirem seguras. Estudos mostram que os seus níveis de hormônios do estresse, por exemplo, cortisol, podem ser bastante altos e que partes do cérebro que estão envolvidas com a bondade e a empatia pelos outros podem não ser tão bem desenvolvidas quanto aquelas das crianças que vêm de lares amorosos, né? Isso ocorre porque crescer em um ambiente ameaçador significa que você precisa de um cérebro que será capaz de lidar com a ameaça. Então, os cérebros dessas crianças... me perdi. Então, os cérebros dessas crianças são organizados para a ameaça e a defesa, o que significa que eles também serão organizados para a agressão ou a ansiedade, as duas emoções protetivas do cérebro. Né? Então, se a gente se sente ameaçado, agressão e ansiedade, né? Se vamos ajudar essas crianças a desenvolver, né, ou esses adolescentes a desenvolver seus cérebros de forma mais orientada para a bondade com os outros e para o seu próprio bem-estar, temos que ajudá-las a se sentirem seguras, amadas e queridas. A prioridade deve ser garantir que essas crianças experimentem segurança
e recebam bondade, gentileza, calor e compaixão. E ele diz entre parênteses, e compaixão pode significar limites firmes também. Então, de novo, reforçando, né? Compaixão não é só um sorriso, uma coisa gentil, né? Pode ser uma coisa mais firme também, né? Pode ser colocar limite. Eventualmente pode ser falar mais grosso, né? Pode ser, enfim. Desde que exista a intenção, né? A intenção genuína, né? Desde que isso não venha de um lugar de raiva, e sim de um lugar de compaixão, né? Um lugar que se preocupa com essa outra pessoa. E aí que a gente vê, né? Como é importante em um contexto, né? Numa oportunidade como é uma medida de internação, né? Uma medida socioeducativa que tira o menino do contexto onde ele está, né? Tira o adolescente de onde ele está e coloca ele em um novo contexto, né? Como seria importante que esse contexto nutrisse isso, né? Nutrisse, oferecesse para ele a bondade, gentileza, amor, segurança, afirmação, né? Isso tudo ajudaria, né? A reorientar, né? O cérebro desse adolescente, né? Agora, isso nem sempre é fácil, né? Oferecer compaixão, bondade, gentileza, às vezes é bastante difícil, né? Talvez a gente consiga ter compaixão com o adolescente que está triste, que está frágil, que está vulnerável, né? Mas e com o adolescente que está raivoso, né? Nos xingando, se comportando de uma forma muito difícil, né? Isso também é sofrimento, né? Isso também é sofrimento e isso também merece compaixão, né? Então aqui a gente traz esses 3 pontos, né? Primeiro, toda situação onde a gente vê o sofrimento do outro é uma oportunidade de mostrar compaixão, né? Pode ser de uma forma muito sutil, né? Por exemplo, existe um exemplo, né? Em alguns dos livros que tratam de compaixão, isso é trazido algumas vezes. É um exemplo um pouco canônico, assim, que imagina que você está num avião a milhares de metros, né? Acima do nível do mar, e aí você está passando pelo mar e você vê uma pessoa se afogando lá embaixo. Você não tem o que fazer, né? Ali o piloto não tem como, né, descer e ajudar, enfim, não existe exatamente o que você possa fazer ali. Mas você pode intencionar, né? Isso já é uma resposta de compaixão, gerar a intenção do tipo, nossa, que essa pessoa encontre uma boia, que alguém resgate ela, que de alguma forma ela se livre. Isso tudo cerebralmente vai ativando esses circuitos positivos, né? Relacionados à compaixão. E aí o sofrimento tem muitas faces, né? Então o sofrimento tem a face triste, tem a face vulnerável, né? Frágil, mas também tem a face da raiva, né? Também tem a face da agressão, o sofrimento, né? E é mais difícil para a gente lidar com outra pessoa que está nesse estado, né? Porque a gente se sente agredido, a gente se sente atacado, né? E aí o nosso instinto não é de acolher, e sim de se defender, né? Ou de agredir mais, né? No caso dos adolescentes, que são mais novos, que a gente já viu que tem uma série de dificuldades a mais, né? Tem mais facilidade de se desregular, enfim. Então, é muito importante que a gente tenha a intenção, né, de ser compassivo com eles, mesmo nos contextos mais difíceis, né? E aí a gente se lembra, né, da humanidade compartilhada. Então, nesse terceiro ponto, assim como eu, né, essa é uma frase que nos ajuda a lembrar da humanidade compartilhada, né? Assim como eu, esse menino tem dificuldade de lidar com suas emoções, assim como eu, às vezes ele simplesmente não consegue se controlar, assim como eu, ele não quer sofrer, assim como eu, ele preferia estar tranquilo agora, ele preferia estar bem agora, assim como eu, ele também quer ser feliz, né? Assim como eu, ele também quer ser ajudado, né? Ele também precisa de ajuda, ele também tem vulnerabilidades, né? Esse é um exercício dessa frase, assim como eu, né?
ela nos ajuda a nos reconectar com a humanidade compartilhada e, portanto, com a possibilidade, né, de que a gente possa sentir compaixão por essa pessoa e não raiva e não, enfim. Ela é uma frase que nos ajuda, né, nos momentos quando a compaixão está difícil. Então, alguns outros obstáculos, né, para a compaixão são os seguintes: exaustão, distração, julgamento e medo, né? Então, exaustão no sentido de quando você de fato está completamente exaurido, você precisa descansar, né? Isso acontece, né? E isso tem que ser respeitado, né? Então, o antídoto para exaustão é, de fato, né, ser autocompassivo, descansar, se atender às suas necessidades no momento, né? Quando você não está conseguindo, né, colocar sua atenção na outra pessoa, não está conseguindo se conectar com outra pessoa porque você está exausto, né? Então, o remédio, né, para esse primeiro obstáculo seria a autocompaixão mesmo, né? Daí a gente tem o segundo obstáculo, que é a distração, né? Então a gente está tão atarefado, com a cabeça tão cheia, hoje em dia com celular, com não sei o que lá, a gente não consegue sequer estar presente de outra pessoa, né? A gente não consegue colocar nossa atenção nela, né? E esse é o primeiro passo para ser compassivo, né? Reconhecer o sofrimento, olhar para ele, né? E o antídoto para isso, né, é cultivar aquelas qualidades de direcionamento da atenção, que a gente já falou na aula de autorregulação, né? Quanto mais a gente fortalece esse músculo, né, isso vai se tornando mais fácil, né, nossa capacidade de prestar atenção, de focar no outro, né? Daí o julgamento é outro obstáculo, né? Então a gente, diante do sofrimento, a gente já interpreta de quem é a culpa, ou o que o outro tem que fazer para aliviar, né? Já quer dar uma resposta, já quer... Isso nos impede de nos conectar verdadeiramente com o outro, né? A gente acha, por exemplo, que a culpa é dele, que ele tinha que fazer isso ou aquilo, né? Enfim. E o antídoto para isso é a compreensão do contexto do outro, né? Com relação aos adolescentes, a gente vem tentando fazer isso ao longo de todo esse curso, né? Fortalecer a nossa compreensão do contexto deles, né? Entender as fragilidades deles, né? Ao máximo que a gente pode, né? Entender de onde eles vêm, o que eles estão vivendo, né? Porque isso nos possibilita, né? Realmente entendê-los melhor e ser mais compassivos. Quando a gente começa a ver o outro como um ser muito diferente da gente, né? Ou seja, nossa, que absurdo essa pessoa fazendo isso, nesse sentido do julgamento, né? É um sinal de que a gente tem que se dedicar a compreender, né, o mundo que essa pessoa habita, né? Entender melhor o que ela está vivendo, de onde ela vem, né? Lembrando que a gente tem uma humanidade compartilhada, né? A gente tem um cérebro que funciona de maneira muito parecida, né? E isso significa que a gente tem uma experiência muito parecida na vida, né? Agora, claro que a gente tem diferenças, né? Mas se a gente começa a ver o outro como um ser muito anormal, né? Muito de forma que a gente se sente incapaz de demonstrar, de estender compaixão a essa pessoa, né? Porque ela parece não merecer, né? Aí é um sinal de que a gente tem que entender melhor o contexto do outro, né? De novo. E o medo, né? Então, primeiro o medo de sequer tentar, né? Então, esse medo de tentar ajudar, né? Será que meus esforços vão ser suficientes? Será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou me sobrecarregar nessa tentativa de ajudar outra pessoa, né? Isso já é um obstáculo de cara, né? Pra gente tentar ser compassivo. Lembrando que compaixão não é consertar, né? O sofrimento da outra pessoa, porque isso muitas vezes não está ao nosso alcance, mas é servir de alguma forma, né? Servir de alguma forma. Nem que seja uma forma bem pequena, né? Bem reduzida, assim, é o que a gente puder fazer. E aí o antídoto para isso é coragem, né? E também humildade, né? Sabendo que a gente não vai realmente consertar a vida do outro, né? Ou então a gente tem medo de perder nossas barreiras, né? De se envolver demais, de se, né, sofrer com a empatia, né?
de ser invadido, né, pelo sofrimento da outra pessoa e perder o nosso próprio senso de bem-estar, né? Mas a gente já viu que esse não é o caso da compaixão, né? Esse é o caso da ressonância empática, de uma empatia desregulada, né? Então, como cultivar a compaixão, né? Para terminar nossa aula, talvez seja útil, em primeiro lugar, né? Contemplar, sempre que possível, aquela ideia da humanidade compartilhada, né? E a gente faz isso, né? A gente sugere, né? Que vocês façam isso através dessas 3 palavras, né? Assim como eu. Então, toda vez que você encontrar alguém que está em sofrimento, né? Pode ser uma pessoa que está pedindo esmola na rua, né? Pode ser um adolescente que está lidando com muitas dificuldades internas, né? Pode ser um familiar, pode ser, enfim, qualquer situação de sofrimento. Pode ser com relação a completos desconhecidos, pessoas que a gente nunca nem viu, do tipo os cidadãos de um país que está em guerra do outro lado do mundo, né? Tudo isso, quando a gente se conecta com essas 3 palavras, que assim como você, né? Assim como eu, essas pessoas também querem ser felizes, não querem sofrer, não queriam estar nessa situação, querem ser ajudadas, né? Precisam de apoio, né? Isso tudo vai recalibrando a nossa conexão com as outras pessoas, né? A gente espera que isso principalmente tenha consequências no trabalho de vocês com os adolescentes, né? Porque é muito fácil a gente se desconectar, né? Dessa humanidade compartilhada, a gente ir para um lugar de distância, né? Ou de julgamento do outro, né? Isso é muito comum aqui, pela minha experiência própria, também pela experiência de outras pessoas que eu conheço, né? E do que a gente vê nas pesquisas. E uma das coisas que nos ajuda a nos manter compassivos, conectados, é essa contemplação de que nós todos compartilhamos de uma experiência humana muito parecida, né? E que estamos juntos nesse barco, né? Isso começa a ativar a nossa vontade, né? De ajudar os outros também, né? Porque a gente sabe o que eles passam, a gente entende, né? Como é difícil sofrer, né? E a gente passa a ter essa motivação de querer, então, apoiar, né, as pessoas. É sempre bom ter um passo a passo em mente também, né, para os momentos em que a gente não sabe bem como conduzir a situação de uma forma compassiva, né? E aí a gente trouxe esse aqui, que é um passo a passo muito interessante e poderoso mesmo, da Joan Halifax, né, que é uma doutora em antropologia e ela trabalha há muitos e muitos anos com cuidados paliativos, né, pessoas que estão à beira da morte. Então ela oferece, né, trabalha em contextos, né, de cuidado a pacientes terminais, né. E aí, com base nessa experiência profissional dela, em diálogo, né, pesquisando, né, enquanto pesquisadora dessa área, com psicólogos sociais, neurocientistas, etc., ela chegou a esse passo a passo aqui. A referência disso também está no slide de referência que a gente já vai passar. Então, em primeiro lugar, né, diante do sofrimento de outra pessoa, para cultivar, para ter uma resposta compassiva, né, em primeiro lugar, a gente se atenta, né? A gente consegue direcionar a nossa atenção ao momento presente, né? Ao que está acontecendo, principalmente se conectando com o seu próprio corpo, né? Se presentificando naquele momento, direcionando nossa atenção também ao que está acontecendo, né? A outra pessoa. E a gente faz isso, né? A gente vai ganhando essa habilidade um pouco com aqueles treinamentos, né? Aquela prática do direcionamento da atenção, né? Depois a gente intenciona, né? Então a gente traz, essa aqui é uma tradução livre, né? Do que ela escreve inicialmente, do passo a passo que ela escreve em inglês, né? Intencionar é se reconectar com a sua intenção de realmente servir aquela pessoa, né? Então a gente se intenciona, traz ao nosso coração, à nossa mente,
a intenção de aliviar o sofrimento daquela pessoa, né? A gente já se atentou ao fato de que ela está sofrendo, agora a gente traz a intenção, né? Genuína. Depois a gente sintoniza, né? Se sintoniza primeiro consigo e depois com o outro, né? Sintonizar é essencialmente se atentar ao que está acontecendo internamente, né? Talvez você esteja sentindo tristeza pela outra pessoa, incômodo, talvez você esteja ansioso, né? Diante daquela situação do outro. E é muito importante reconhecer isso em primeiro lugar, se sintonizar com isso, porque se a gente não se sintoniza com isso, a nossa ação, né, pode ser muito atrapalhada, né? A gente pode acabar agindo mais para aliviar o nosso próprio desconforto do que para realmente servir a outra pessoa, né? Então, primeiro a gente precisa se sintonizar com o que a gente está sentindo, né? Olhar para isso e depois olhar para o outro, né? Sintonizar então com o que está acontecendo com essa outra pessoa, né? Diante da gente. Depois a gente considera o que vai servir, né? Porque muitas vezes né, a gente acaba se atrapalhando, né, na forma como a gente conduz a nossa ação, assim, do tipo, a gente deu um exemplo na aula de autorregulação, né, se uma pessoa tá desregulada, não adianta dar conselhos, não adianta tentar né, dialogar com a pessoa, tentar, né, trazer um monte de ideias para ela, isso não vai servir de verdade, né? Então, a gente, nesse processo de considerar o que realmente vai servir, tem muito de tentativa e erro, né? E tem muito da nossa intuição, tem muito da prática, né? De quanto mais a gente né, vai procurando, né? Agir para aliviar o sofrimento das outras pessoas, mais experiência a gente tem, né? No que realmente funciona, no que não funciona, né? E isso é uma parte, né? Considerar o que vai servir é uma parte que realmente cada um de nós vai ter que ter um processo interno de tentar avaliar, né, a situação e pensar no que qual é a ação mais compassiva possível, qual é a ação mais sábia possível aqui, né? E daí a gente age, né? Então a gente toma a ação, né, que a gente considera que vai servir, pode ser falar alguma coisa, pode ser abraçar, pode ser levar a pessoa não sei, pro médico, pode ser, né, enfim, todo tipo de coisa, depende da situação. E encerrar, né? Então, é muito importante encerrar o processo, entender que a gente tem uma ação e aí acaba aquela situação, né? Assim, a gente acaba a nossa conexão com aquela situação. Porque pode ser muito difícil não se desprender do que aconteceu, né? Depois da nossa ação. Porque ao encerrar, a gente entende que a gente não controla os resultados, né? A gente abre mão desse controle, a gente entende também que toda ação compassiva precisa terminar uma hora, que a gente precisa de descanso também, né? A gente oferece alguma coisa e depois a gente se recolhe, né? Se a gente não encerra as coisas, né? Isso é exaustivo, isso nos cansa, né? E aí, para se desprender, né, do que aconteceu, pode ser que tenha acontecido algo nada positivo, pode ser que a resposta da outra pessoa tenha sido ruim, a gente viu que não ajudou, não serviu, isso acontece, né? Isso tá fora do nosso controle, né? A gente faz o melhor, né, que a gente pode, assim, a partir dessa intenção genuína, né, de realmente querer ajudar. Mas às vezes a gente precisa se perdoar e encerrar aquilo, né? Às vezes a gente precisa perdoar o outro e encerrar aquilo, né? Mas tudo isso para dizer, né, que esses são os passos e que a gente encerra depois de tudo, né? A gente se desprende desse encontro. Então a gente, para terminar mesmo agora, né, a gente traz uma citação do Paul Gilbert, né? Somos uma espécie que evoluiu para prosperar na bondade e na compaixão. O desafio é reconhecer a importância da bondade e da compaixão e colocá-las no centro das nossas relações com nós mesmos, com os outros e com o mundo, né? Então, a nossa mente funciona em padrões, né? Nossas células cerebrais, nossas bilhões de células cerebrais se organizam em padrões.
se a gente acessa um padrão, né, e fortalece ele, né, ele vai ficando mais forte, como a gente já falou desde o início sobre neuroplasticidade, né? Se a gente fortalece esse padrão através da prática, né, da compaixão, ele fica mais forte, né? Se a gente se foca, né, coloca a compaixão no centro das nossas vidas, entende a importância dela e procura realmente colocá-la em prática, né, com os outros e com a gente, né? A gente já falou de autocompaixão. Isso vai aos poucos passar a orientar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos comportamentos de uma forma muito natural, né? E aqui, né, o desafio é a gente colocar isso no centro, mesmo quando é difícil, né? Mesmo quando a nossa vontade é não ser compassivo, né? Quando a gente quer julgar o outro, né? Se distanciar do outro, enfim. Lembrando, né, que a compaixão pode sim envolver uma distância do outro, né? Se o outro tá gerando muitos danos, né, para você, por exemplo, né, é compassivo, né, se afastar dessa pessoa. Isso é uma das ações possíveis da compaixão, né? Também o afastamento, né? Só um comentário extra aqui para terminar. Mas então a gente faz isso, vai colocando isso em prática, né? Não por uma crença moral de que isso é o certo, né? Mas porque a gente percebe, né, na prática, que a compaixão sempre conduz aos melhores resultados, né? Para nós mesmos e para os outros, né? Ela sempre envolve um ganho para as duas partes, né? Essas são nossas referências, caso vocês queiram pausar aqui e procurar algum artigo depois ou algum livro depois. É isso, pessoal. Essa foi uma aula mais longa, mas esse é um tema importantíssimo. Teria como a gente fazer um curso inteiro sobre ele e a gente nem terminaria de cobrir todos os assuntos em torno da compaixão, né? Mas a gente espera que tenha sido benéfica essa aula para vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro.